Pai eterno, muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos analisar os eventos finais. Derrama sobre nós o Santo Espírito nestas horas preciosas, enquanto aguardamos a sua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Sejam bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. E nós vamos continuar acompanhando o que está acontecendo em Portugal, com a chegada, assim, do Papa Francisco. E vou dar mais alguns detalhes. Vou ter aqui um convidado muito especial, mesmo, que vai nos explicar um pouquinho o que é este movimento. Mas antes disso, irmãos, eu quero vos mostrar um documento que foi emitido no início do mês passado. Eu já deveria ter falado sobre isso, mas é muito interessante. Foi emitido pelo Boletim de Saúde dos Estados Unidos da América. É dito o seguinte aqui, irmãos. Está aqui o Boletim de Saúde. Isto foi em 2 de julho de 2023. É do mês passado, mas é muito importante. Vocês podem ver aqui o nome. Diz que resume documentos de trabalho recentes relativos a tópicos de saúde. Muito bem. E neste boletim, eles escreveram algo muito interessante. Está aqui, irmãos. Leis azuis, observância religiosa e resultados de saúde. Meus irmãos, leis azuis, observância religiosa e saúde. Bem, se este artigo não o deixa chocado, é porque talvez você não entende ou não sabe o que são as leis azuis. Queridos, leis dominicais na América, leis que proíbem o comércio e outras atividades seculares aos domingos. Então, o relator vem dizer que há uma relação muito grande entre a morte, suicídio e as leis de fechamento de domingo. Lemos aqui, irmãos. Um aumento acentuado nas mortes por desespero, mortes por envenenamento, suicídios e doença hepática alcoólica ocorreu nos Estados Unidos no início dos anos 2000. E daí? Eles dizem, neste artigo, esses três homens, na verdade, examinam a relação entre o aumento dessas mortes e o declínio generalizado da prática religiosa, que começou no final dos anos 1980. Irmãos, é dito ainda, os pesquisadores estudam o efeito da revogação das leis azuis, que regulavam o comércio em determinados momentos da semana, geralmente nas manhãs de domingo. Eles estudaram o efeito na vida social da revogação das leis dominicais. E eles chegaram à conclusão, este é um boletim de saúde, chegaram à conclusão de que essa revogação do descanso dominical, da proibição de atividades seculares nos domingos, trouxe morte e desespero na sociedade. É isso mesmo, irmãos? É isto mesmo? Vamos. Vejam aqui. Depois que a Suprema Corte determinou que tais leis poderiam ser inconstitucionais, muitas foram revogadas em vários estados, certo? Os pesquisadores descobriram que essas revogações reduziram a religiosidade, certo? Eles dizem, usando modelos de diferença e indiferença, os pesquisadores descobriram que as mudanças na prática religiosa após a revogação da lei azul ou da lei dominical foram correlacionadas com mudanças nas taxas de mortalidade. Meus irmãos, eu penso que está muito claro o que eles pretendem aqui. O apelo é claro. Vamos restabelecer as leis azuis para melhorar a saúde pública, para melhorar o estado em que nos encontramos. Meus amados irmãos, o movimento dominical está abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não sabem para onde que vai. Usam argumentos maravilhosos. Queridos, argumentos científicos até. Tudo isso para trazer o domingo de volta. Bem, irmãos, e agora nessa questão que está acontecendo no Portugal, lembrem-se que, mesmo lá em Portugal, nós vimos um forte apelo para trazer de volta a Blue Law. Sim, em Portugal, onde está acontecendo agora este grandioso evento. Já apelaram para Blue Law. E isto aconteceu em março, irmãos. Está aí, 6 de março de 2023.
católicos portugueses lutam para trazer de volta a Blue Law, o domingo sem trabalho. Então este é um movimento mundial. Bem, irmãos, vamos passar. Ontem nós falamos sobre este evento de mudança, um evento de mudança da sociedade, lá em Lisboa, que vai reunir jovens católicos, jovens protestantes, jovens muçulmanos, budistas, hindus, judeus, em outras palavras, quase todas as religiões. Vamos lembrar só com um vídeo. We believe that a time of change has come for the world. Acreditamos que chegou o tempo de mudanças para o mundo. And we have no doubt that Jesus is preparing this change for his coming. E não temos nenhuma dúvida de que Jesus está preparando esta mudança para a sua vinda. Irmãos, eles estão preparando a segunda vinda de Jesus Cristo através destes eventos. Isto é muito interessante. Agora, o Papa Francisco já chegou lá, Lisboa, chegou ontem à tarde, para este evento que vai reunir protestantes católicos, reunindo 354 mil peregrinos, 25 mil voluntários, 688 bispos, 30 cardeais. E as notícias nos dizem que até o dia 6, que é o encerramento do programa, espera-se mais de 1 milhão de pessoas lá assistindo ao evento. Vejam aqui, 2 de agosto, Portugal saúda o mundo para a Jornada Mundial da Juventude. Papa em Portugal. Jornada Mundial da Juventude oferece chance para um mundo mais pacífico. Muito bem, nós queremos um mundo mais pacífico. É dito aqui, irmãos, que ao chegar a Lisboa, na quarta-feira, o Papa Francisco fez um apelo apaixonado para que a Europa reavive os ideais de seus fundadores. Sim, irmãos, para quê? Para que a Europa reavive os ideais de seus fundadores e busque construir pontes de paz, fraternidade e inclusão. Muito interessante. Agora, quais são os ideais dos fundadores da Europa? Nós sabemos que a Europa, sim, ela surge naquele contexto das tribos bárbaras, depois do surgimento do chifre pequeno, depois Enfim, entende, irmãos? Reavivar os ideais dos fundadores. Eu acho que as minhas palavras não são suficientes. Nós precisamos ver um pouquinho para termos mais uma ideia do que está acontecendo lá. Vamos lá, irmãos. Uau! Lindo, maravilhoso. As pessoas realmente emocionadas com este evento. Falou uma irmã, acredito que é do Portugal, nos comentários. O meu país está realmente parado. Tudo parou para receber este evento. É muito interessante isto, irmãos. É muito interessante. E agora, vou trazer o meu convidado, que na verdade não o convidei. Vou roubar a presença dele aqui. É de um frei católico. E ele fala um pouquinho sobre o que na verdade este evento é. Eu estava assistindo este vídeo e achei muito interessante. Não vou colocar tudo aqui. Vou colocar algumas pequenas partes que ele fala exatamente o que este movimento é. Então percebe, irmãos, mesmo no seio romano, existem pessoas atentas a esse tipo de movimento e ouvindo essas pessoas, bem, nós só conseguimos comprovar que realmente a profecia fala a verdade. De que os escritos do Espírito de Profecia realmente falam a verdade. Oremos para que Deus continue abrindo a mente dessas pessoas fiéis nesses movimentos todos. Escutemos, amados irmãos. Então, o que a maioria das pessoas não sabe é que justamente no ano de 1985 foi proclamado pela ONU
o Ano da Juventude. E foi a partir desse ano, de 1985, que eles organizaram programas para atingir a juventude em todo o mundo, de tal maneira que a juventude pudesse aderir ao projeto dessa nova ordem. E não foi por acaso que no ano seguinte, João Paulo II, que nós sabemos é um servidor dessa nova ordem, portanto, um funcionário da ONU, promoveu a primeira Jornada Mundial da Juventude. Então quer dizer que tudo está conjugado. A nova Igreja do Vaticano II, ela sempre trabalha em sintonia com a ONU e com o sistema de dominação mundial. Então é nesse sentido que a gente vai perceber, porque nós somos dessa geração, nós nascemos nisso, nós fomos criados nessa ingenuidade, achando que nós estávamos pertencendo à Igreja Católica. Então você vê que tudo isso é feito para gerar uma grande propaganda internacional, levando a juventude para a apostasia. Veja o que diz aqui esse tal Dom Américo Aguiar, que se apresenta como bispo auxiliar de Lisboa, recentemente nomeado cardeal por Francisco, e que é o presidente de toda essa organização para essa próxima jornada que vai acontecer nesses dias ali em Portugal. Ele diz assim: nós queremos é que seja normal que o jovem muçulmano, judeu ou de outra religião, todos eles também sejam testemunhas. E que aquele jovem que também não confessa religião nenhuma se sinta à vontade, não se sinta estranho. E que a diferença entre as religiões, na verdade, é uma riqueza. Então, é aqui um pronunciamento desse bispo, que agora foi nomeado cardeal por Francisco, e que é aquele que está encabeçando essa jornada mundial da juventude. Portanto, nós aqui já vemos o escândalo, já percebemos que no nível da fé, a parte... É isso mesmo, irmãos. Parece que isto não é tão bonito assim como se pensa, certo? Irmãos, nós vemos pessoas falando a verdade mesmo lá. Pessoas que, como Bartimeu, não enxergam bem ou não têm visão. Jesus, quando se encontrou com Bartimeu, Jesus perguntou: veja alguma coisa? Ele disse: vejo pessoas como se fossem árvores andando. Jesus percebeu que ele estava vendo, mas não estava vendo corretamente. Jesus o tocou novamente e aí ele passou a ver. Eu acredito que há pessoas que têm um pouco de visão do que está a acontecer, ainda não percebem corretamente a profecia. Deus vai abrir os olhos dessas pessoas para que possam conhecer e aceitar a verdade para este tempo. Irmãos, nós lemos aqui testemunhos para a igreja. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. Fique isto claro. Em todos os lugares e religiões, Deus tem pessoas fiéis. As especiais verdades probantes para estes últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas, de tal modo que trouxesse o quê? Convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. A verdade para este tempo ainda não trouxe convicção a essas pessoas, mas mesmo assim não romperam sua ligação com Deus. O grande conflito, página 390. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa, veja irmãos, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. E podemos ver neste exemplo pessoas que falam a verdade, pessoas que estão apontando os erros, mostrando ao povo o que na verdade está a acontecer. Deus vai continuar abrindo os olhos desses seus servos. E no tempo do fim, se unirão na proclamação da mensagem, irmãos. O que está acontecendo agora lá em Portugal, Lisboa, é um dos braços do falso pentecostalismo, o falso reavivamento, a falsa chuva serôdia, que virá antes da verdadeira chuva serôdia. Lembram do logotipo, mostrei ontem, do logotipo da organização que está preparando este evento?
3 anjos, 3 mensagens angélicas. Mas esta é uma contrafação que virá antes da verdadeira chuva seródia. Lemos aqui umas passagens. Primeiros escritos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair destas igrejas e alegremente receberão o quê? A verdade. Aleluia. É maravilhoso saber disto. Os filhos sinceros de Deus vão ouvir a verdade. Mais uma passagem. Satanás sabe disto. De que Satanás sabe? Satanás sabe que os fiéis não hesitarão. Satanás sabe que os fiéis vão sair do movimento. Satanás sabe disto. E antes que o alto clamor da terceira mensagem seja ouvido, ele suscitará um despertamento. Sim, irmãos, ele vai falsificar, antes da verdadeira chuva seródia, uma chuva seródia. Para quê? A fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. É o que nós estamos vendo agora, irmãos. Um grande movimento para a conversão do mundo, para a pregação do Evangelho. Mas unindo o quê? Católicos, protestantes, budistas, muçulmanos. Conseguem perceber, irmãos, para quem esse evangelismo é? Vamos continuar. O grande conflito. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. Que obra? A obra da chuva seródia e da proclamação final. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la. De que maneira? Introduzindo uma contrafação. Uma contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Os doentes serão curados, milagres serão realizados. Sim, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Agora escutem aqui. Há um excitamento emotivo. Emoção. Satanás, ele não trabalha com a verdade, ele não trabalha com evidências, ele não trabalha com a Bíblia, ele trabalha com a emoção. É por isso que nesses movimentos estão lá sempre músicas de rock, estão lá baterias e dança, porque ele trabalha com o quê? Com a emoção. Sim? Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita de ser enganado, porque à luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Não é difícil, não. É só parar e pensar. Como é que é possível evangelizar o mundo? Sim, evangelizar o mundo, levando esses evangelistas a visitarem outros templos de outras religiões. Não é difícil determinar a natureza desses avivamentos, desses movimentos. É aqui onde nós estamos agora, na história profética. E é claro que nós precisamos fixar na América, no protestantismo americano, sim. Mas, irmãos, isso está se espalhando também pelo mundo. Embora deva acontecer na América, e seja a América a promulgar uma lei dominical, seja o protestantismo americano a dar mãos ao poder romano, isso está acontecendo em todas as partes do mundo. E quando a América decretar, o mundo todo vai aderir a essas coisas. A profecia nos diz em Apocalipse 13 que toda a terra, todo mundo se maravilharia e seguiria a besta. É o que estamos vendo agora. O povo de Deus precisa agora tocar a trombeta, chamar os sinceros para sair e conhecerem a verdade presente para este tempo. Você foi chamado a viver numa hora como esta. Você precisa fazer valer o seu chamado para um momento como este, pregando o Evangelho ao mundo. Que Deus o abençoe, amado irmão. Eu verei pela graça do Senhor em mais um vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.